Bom, a questão, Fabiano, é o seguinte, primeiro precisa conceituar o que é o agronegócio, né? Então, a gente vem trabalhando aqui no Marc-Exalc com um conceito que é um grupo de extensão, né, em marketing e gestão aqui da Exalc, e que une um pouco, né, esses conceitos que são do marketing tradicional às especificidades do agronegócio, que é bem o que a TV está fazendo, até parabenizo pela iniciativa. Então, a ideia é você trabalhar basicamente dois elos, que é o consumidor rural, então entender o produtor como alguém que consome, né, que é alguém que tem, né, as suas necessidades, e que aí a indústria de insumos vai e tenta ofertar produtos, serviços para atender essas necessidades. Então esse é um elo que a gente tem trabalhado bastante, então ele é específico porque, embora seja um trabalho business to business, o produtor rural, por suas vezes, em geral, é um indivíduo, então ele pode ser segmentado por estilo de vida, né? Ele tem suas preferências, né, específicas, tem aquela questão da relação familiar, então tem essas especificidades que a gente vem trabalhando, estudando e que fazem o marketing ser diferente. Além disso, o produtor tem mudado o seu perfil, né? Hoje ele é mais novo, mais informado, né? Tem acesso aí a informações pela internet, então as indústrias precisam de informações para entender e se adaptar a essas novas demandas, esse novo perfil. Então esse é um lado, né? O outro lado, a jusante da cadeia, é o consumidor final, aquele que vai comprar os produtos do agronegócio que representam aí uma parcela significativa do PIB, né? Não só alimentos, mas também vestuário, né? E até o combustível a hora que ele vai abastecer. Então essa especificidade de estar longe, a produção longe do consumo, faz com que haja necessidade de informar ao consumidor os valores. Então, o que a gente tem trabalhado? Com pesquisas que tentam identificar atributos. Então, a gente vai na lógica de que um consumidor não consome café, por exemplo. Ele consome atributos do café. E alguns desses atributos advêm de partes e de elos a montante da cadeia, né? Ou seja, se a produção é sustentável, né? Se o produtor ele respeita as leis trabalhistas, se ele usa uma determinada variedade, né? No caso aí do café, mas a gente pode extrapolar isso para a questão da produção animal, né? Produção de cana, né? Enfim. Então a ideia é essa, tentar trabalhar e trazer para o consumidor final esses valores que estão dentro da agricultura. Então a gente vê hoje, por exemplo, indústria, né, o varejo que está próximo ao consumidor, buscar na agricultura especificidades que vão adicionar valor. Por exemplo, origem, né, questão da sustentabilidade, então a gente vê hoje comum, né, o varejo explorando aspectos, né, que são oriundos da própria agricultura. Então, isso é um começo. A gente tem inúmeros outros atributos que o consumidor desconhece e que podem, né, gerar valor dentro da cadeia como um todo, né? Não só estou falando da produção rural, mas também na indústria. Por exemplo, o modo que você vai torrar o café, né, a medida que você vai trabalhar a questão das técnicas no sistema de produção de alimentos, enfim, tem inúmeras aí características que podem trabalhar, até do ponto de vista genético hoje. A gente tem um caminho aí muito grande, né, para ser explorado. Um outro ponto que a gente tem, né, trabalhado, que é específico do agronegócio, é a questão do commodity advertising, que a gente chama, né? Então, são campanhas, esforços, por exemplo, para você estimular o consumo de um determinado produto, né? Então, a gente tem campanhas conhecidas aí internacionalmente, Got Milk, né? Se do lábio ficar branco, né? Então você pega personalidades. No Brasil, a gente tem uma ação muito interessante, né? Citando alguns casos, da Citrus BR, fazendo uma campanha internacional em Londres, divulgando o suco de laranja, né? Então, dentro de um posicionamento mais moderno, né? Com uso de mídias sociais, com filmes, com blog, né? E com apoio da Apex. Então, isso
no cenário internacional. No cenário nacional, a gente tem aí uma campanha, né, no sentido do Sou Agro, né, mudando um pouco, né, a imagem, no sentido de mostrar para o consumidor final que aquilo que está distante, né, ele é urbano, né, aquilo que está distante, na verdade, que é a agricultura, não está tão distante assim, está próxima, e isso faz com que o consumidor valorize. A gente tem outras iniciativas, né, do estímulo aí a eventos como o Carnaval, né, identificando aí uma escola de samba patrocinando e aí tendo, né, o benefício da divulgação do valor que é gerado dentro do agronegócio, né, até desmistificando um pouco essa questão do agro, né, porque o agro ficou distante, né, e o consumidor sente essa necessidade de estar próximo. O grande desafio é fazer com que as pessoas, né, se unam nesse processo. Então, há uma necessidade de uma convergência. No caso, eu citei a Citrus BR, uma associação. Tem a Associação Brasileira de Marketing Rural, que faz um trabalho muito interessante, que nós somos aí parceiros. A gente tem, né, ações aí de várias entidades nessa campanha do Sou Agro. A questão é que são campanhas em que o coletivo precisa estar próximo, o coletivo precisa ser estimulado, porque o benefício também é coletivo, né? Quando você faz uma campanha de uma marca específica, de um produto, o benefício está claro, né? Tanto de quem investe, tanto de quem recebe. Agora, quando você fala de aumentar o consumo do café, do leite, da laranja, da carne, há uma necessidade realmente de organização do setor, né? O setor precisa estar preparado com organizações fortes. A gente tem exemplos internacionais como o Café da Colômbia, por exemplo, né, que inclusive usam a questão da origem, que é um trabalho muito, né, importante, né, do ponto de vista do consumidor entender esse diferencial, porque a origem vem do agronegócio, de uma determinada região, e essa região tem atributos que diferem em termos de qualidade do produto. Então, nesse sentido, né, você consegue captar valor. Então, são essas as especificidades que eu acho que são importantes, né? Existem outras, mas eu acho que essa questão de dividir, então, entre produtor rural, né, consumidor rural, e aí olhar lá o consumidor final e olhar nesse meio de toda a cadeia o que você pode gerar de valor, é um desafio para o marketing no agronegócio. E a gente, com o grupo Marquesalc, a gente tem trazido aqui para a Exalc, que é uma escola referência em agronegócio, algo nesse sentido, né? Essa expertise, esses casos, né, que podem estimular talvez outras empresas a se engajarem também nesse processo, né? Eu vejo que a gente já é internacionalmente competente e tem vantagens competitivas quando a gente fala em produção agrícola, e eu pergunto se não podemos ser em marketing, né, no agronegócio também. Nós temos tudo para ter essa competência também. Então, nós temos que ousar. As campanhas, né, e as ações de marketing ainda são tímidas, são muito padronizadas, falta muito do lúdico, que a gente vê em campanhas que para o agro em outros países, por exemplo, né? Então, a gente tem muito que caminhar, mas eu acho que o momento é bom, um momento de transição, e que a gente sempre falava que o agronegócio é algo do futuro, né? O agronegócio é presente, e que marketing no agronegócio é algo do futuro. E eu vejo que não é bem assim, né? A gente já vê muita coisa acontecendo. Pegando carona, Eduardo, nessa resposta, eu queria te perguntar, então, te pedir para fazer uma avaliação comparativa do investimento do agronegócio brasileiro no marketing em relação àquilo que acontece em outras regiões do mundo, em outros países que também, claro, tomando como base outros países que também são fortes no agronegócio. Assim, a gente não tem números, né, específicos, né? Pelo menos é um assunto até que poderia ser explorado. A gente tem, eu acho que o mais importante do que números, né, financeiros, é a gente aprender com ações, né? Então, acho que a gente tem que abrir e ter mais relações com, né, o exterior também, e começar a olhar casos de sucesso e trazer esses casos de sucesso para a discussão aqui no Brasil, porque eu acho que o setor ele tem recursos, né, para poder investir nisso, e quando ele percebe que vai ter um ganho em relação a isso, ou até ele
vê que existiu um ganho e essa ação foi bem sucedida em alguma outra parte do mundo, eu acho que não é difícil você trazer essa iniciativa aqui para o Brasil também. A gente precisa discutir bastante, né, essas questões e, na verdade, essa questão da comunicação, ela não é totalmente específica para o agronegócio, né? Você tem hoje campanhas que o conceito da campanha foi um sucesso em determinado setor e ela, né, é levada para um outro setor. Então, não é só olhar o que está sendo feito, e até porque eu comentei que a gente pode ser pioneiro nessa ação de marketing, não é só copiar o que está sendo feito no agro no exterior, mas sim o que está sendo feito em todos os setores, né, como cocriação, né, que é essa questão da participação hoje, né, do cliente, né? Então, por que não envolver o agricultor numa ação de marketing junto, né, para você desenvolver uma marca, um posicionamento do produto? Por que não envolver um consumidor, né, também da mesma forma no desenvolvimento do produto, no marketing ajusante aí da cadeia? Então, acho que são iniciativas assim que são muito grandes e é difícil você mensurar hoje o valor de uma campanha, porque hoje as mídias são muito mais dispersas, os efeitos, né, dessas mídias também são muito mais dispersos. Então, eu acho que além de a gente comparar valores, a gente tem que comparar estratégias, né, e pensar em longo prazo, né, pensar o que a gente pode construir, por exemplo, isso né, em algumas discussões que a gente tem nos cursos, que a gente tem de MBA aqui na Exalc, nas aulas e com os executivos, dizendo que, puxa, mas eu posso mesmo mudar a imagem de um determinado produto? Será que... Então, é um pensamento ainda passivo em algumas vezes. Então, a gente precisa mudar esse pensamento para algo ativo, né? Não, eu posso mudar e primeiro, né, para onde eu quero ir, né? Que posicionamento e achar que o consumidor ele é único, e o consumidor não é único, né? A gente tem segmentos do consumidor, então a gente não pode talvez mudar num primeiro momento a imagem ou o posicionamento de um produto num ano, né? E para todos, mas a gente pode começar com alguns segmentos e fazer um trabalho de longo prazo. Isso a gente não tem, né? Não é só do ponto de vista da produção, né? Se a gente não tem isso nesse lado da produção, a gente muito menos tem do lado do marketing. Agora, e essa questão do marketing na formação do profissional, do agrônomo, do profissional do agro, como é que tu avalia o que poderia ser desenvolvido? Porque a gente tem, por exemplo, o trabalho do Marquesal, mas o trabalho do Marquesal é um trabalho para além da sala de aula. Isso. Né? Então, assim, aquele estudante que se interessa vai atrás e participa dessa oportunidade. Mas não seria importante a gente incluir na própria formação do profissional uma visão dessa área? Sem dúvida, né? Existem algumas disciplinas aqui na Exalc, até com a mudança, né, e com o crescimento da Exalc para novos cursos como é o de administração. A gente teve professor novo contratado para essa área também. Então, são mais disciplinas, né? São mais oferta aí de oportunidades para quem está na área agrícola técnica e para a área de marketing no agronegócio. E da mesma forma, eu vejo como muita oportunidade para quem está na administração, está na economia, também ir para o marketing no agronegócio. Acho que tem tudo a se somar aí, né? São competências que se complementam. E eu acredito que é uma formação aí muito, né, interessante a ser buscada. Dentro dessa linha, a gente tem um trabalho agora de pesquisa, e isso a gente vem sentindo no nosso evento anual, que a gente estamos aí na 7ª edição, e a gente tem buscado trazer temas, né, que são relevantes. A gente tem trabalho de sustentabilidade, internacionalização, sempre com foco de marketing no agronegócio e alimentos, né, para atrair também as pessoas a entenderem que alimentos faz parte. Então, a gente está discutindo, né, e está fazendo uma pesquisa a respeito do perfil do profissional de marketing no agronegócio. A gente percebeu que existe, né, uma carência de indicadores, né, para a gente entender exatamente qual é a formação desse profissional
e até quais são as competências que as empresas estão buscando, né? Como que é um perfil de profissional que vai lidar com um setor que a gente já falou que tem várias especificidades e tem novos desafios. Então tem que ser uma pessoa que vai estar olhando e tem, né, esse ar da inovação, porque tem que buscar aspectos diferenciais e que hoje não são usados no agronegócio e trazer para o agronegócio, né? Precisa ser uma pessoa que entende da questão das mídias sociais, que saiba lidar com esse novo perfil mais exigente em termos de sustentabilidade, né? De questões de segurança em alimentos e outras. Tem que ser uma pessoa que entende das características técnicas do agro também, porque tem muitas especificidades que podem, né, ser explorados do ponto de vista de marketing, outras não. A legislação é muito rígida nessa questão, né? A questão da indústria de alimentos, elas têm muita falha de mercado, que a gente fala, né? Um conceito mais econômico, técnico, mas que quer dizer que o consumidor, por exemplo, não tem acesso a todas as informações quando ele consome um produto. Ele não sabe se é realmente orgânico, se ele é realmente produzido de maneira sustentável. Então tem todo um sistema complexo que advém disso. E o profissional do marketing no agronegócio tem que saber as suas limitações e até onde ele pode diferenciar o seu produto. Eu dizer que um palmito é 100% macio, eu não posso dizer que só é o meu, né? Como que eu vou lidar com esses aspectos de diferenciação nas especificidades do agronegócio? Se eu estou dizendo que é o mais sustentável, como que eu vou provar? Até porque a legislação hoje na área de comunicação, ele exige que qualquer tipo de comunicação tenha um respaldo técnico, né, que seja provado essa diferenciação. Então são, né, competências que são indicadores aí do tipo de profissional que a gente vai ter que formar aí. E a Exalc, como uma escola na área de agronegócios, tem um papel também de liderança, né, na formação desse profissional para que o Brasil consiga ganhar competitividade e o que a gente falou de ser referência também no marketing, no agronegócio. Eu acho que aí futuramente a gente vai ter belas surpresas de ex-alunos, né, formados e que vão estar fazendo mudança no marketing do agronegócio no Brasil. Para a gente encerrar, eu queria falar especificamente do Marquesal. O que é o Marquesal? Qual foi o objetivo da criação do grupo e em que áreas ele atua? Tá. Então, o Marquesal, que é um grupo de pesquisa e extensão, né, formado por alunos de graduação dos diversos cursos aqui da Exalc e alguns outros alunos de outras escolas e até alguns alunos formados que de alguma maneira participam, né, das atividades do Marquesal. E o objetivo foi, né, difundir e gerar conhecimento relacionado ao marketing no agronegócio. Então a gente percebeu essa demanda, inicialmente internamente, né, pelos alunos, e posteriormente, quando a gente foi socializando, né, as atividades do Marquesal, que a gente percebeu uma sinergia muito positiva de fora, né? Então, hoje a gente tem uma parceria com a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, né? A própria TV USP tem colaborado, né, bastante na divulgação das nossas atividades. A gente tem publicações que a gente desenvolve, que a gente chama de boletim Marquesal, que então a gente aborda um pouco o marketing das commodities. Então a gente lançou somente o marketing da laranja, o marketing do café, o marketing, agora a gente está trabalhando da carne, já falamos do etanol, e assim a gente pretende, né, criar e gerar aí, conhecimento. E a gente também busca, através dos nossos eventos, são diversos eventos que a gente faz, trazer profissionais para a academia para discutir. A gente não pode gerar conhecimento em marketing se a gente estiver fora da realidade do que está acontecendo no mercado. E a universidade tem esse papel realmente de aglutinar conhecimento, de trazer as pessoas, e a gente tem tido receptividade de todos os setores possíveis, né? Da indústria, pessoal de marketing, das agências, né, de propaganda, enfim, que tem trabalhado com essa questão do marketing no agronegócio, e a gente tem até alguns alunos que já
estão envolvidos e estão nessas organizações, e a gente imagina que vai poder crescer e fazer muito mais, né, no sentido de gerar e criar conhecimento no marketing, no agronegócio, né? Não quer parar por aí. A gente imagina que com o crescimento até da pós-graduação aqui na Exalc, nessa área, a gente possa trabalhar e oferecer outros produtos, serviços nesse sentido.